Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pois este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pois este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, vai chover. Se pedimos, Jesus virá, como chuva ele descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então ore, então chame por ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, aleluia, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Louvado seja Deus, boa noite a todos. Aqui quem nos fala é o pastor Gerardo. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre oração. Como é bom que nós oramos ao Senhor, oração, meio de comunhão com Deus, louvado seja Deus. E este é o nosso momento de falar com Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, verso de número 5, onde Jesus ele ensinou aos seus discípulos como eles deveriam orar. E este modelo de oração serve para todos nós. Hoje, Jesus continua ensinando a todos aqueles que obedecem os seus ensinamentos. E nós estamos aqui em obediência aos ensinamentos de Cristo. E por isso eu convido você a meditar e também orar e falar com o nosso Deus. Então a palavra de Deus diz assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, ao exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que nós notamos neste ensinamento de Jesus aos seus discípulos é que o modelo de oração que ele ensinou, você não vê repetição. Louvado seja Deus. Você vê cada versículo falando de uma coisa. Louvado seja Deus. A segunda coisa que nós podemos observar aqui é que aquela compreensão de Deus como Pai, Jesus é quem ensinou isso, porque no Antigo Testamento não tinha essa expressão de Deus como Pai, né? Mas você vê Jesus aqui ensinando que quando, louvado seja Deus, os seus discípulos
né, fosse se relacionar com Deus em oração, eles reconhecessem que Deus é o seu Pai, Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. Louvado seja Deus. E Ele está nos céus. E também que Deus, como sendo, né, o dono, o Rei eterno, nós somos seus súditos. Louvado seja Deus. Então, ele diz o seguinte aqui, que é para ser feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então, todos os súditos obedecem ao seu Rei. Deus é o nosso Rei, devemos obediência a Ele. Louvado seja Deus. Ele diz assim, o pão nosso cada dia nos dá hoje. O pão nosso, Deus sabe, é a porção de cada dia. E perdoa as nossas dívidas. Somos pecadores, sempre estamos devendo a Deus. E por isso que sempre devemos estar em oração diante de Deus, pedindo o perdão pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, né? Ainda que nós somos pecadores justificados por Cristo Jesus, mas ainda somos pecadores. E o versículo 13, e não nos deixes entrar em tentação, que somos tentados a todo momento, mas que Deus não permita que nós entremos no jogo de Satanás, mas livre-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja Deus. Um reconhecimento que o poder e a glória pertencem a Deus. Louvado seja Deus. E para concluir, Jesus disse assim, que o perdão é condicional. Na medida que nós perdoamos, nós também somos perdoados. E se nós retemos o perdão para alguém, os nossos pecados também serão retidos, ou seja, aqui uma condição que Deus colocou, um princípio estabelecido pelo próprio Deus, dizendo, se nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem, o nosso Pai também nos perdoará. Mas se nós não perdoar, o nosso Pai também não nos perdoará. Então, que você possa meditar nesta palavra e ser ricamente abençoado. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Perdoa os nossos pecados e conceda a todos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, fica com Deus em nome de Jesus Cristo.